pessoal, eu sou a Gabi Lochaiter e esse é o programa Recontar aqui no Coletiva.tv. Aqui no Recontar a gente revisita uma das sessões mais queridas do portal Coletiva.net, o Perfil. A cada episódio um convidado senta ao meu lado para contar o que aconteceu desde o dia em que foi entrevistado. Então, vamos juntos? Está no ar o Recontar. O nosso convidado de hoje é um comunicador nato e fez de uma brincadeira de criança sua carreira e maior paixão. Jornalista formado pela PUC, tem um MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela ESPM. Com 40 anos de carreira, passou pelos principais veículos do estado. No Grupo RBS, atuou por 12 anos como repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, onde foi apresentador do Gaúcha Hoje e Gaúcha Fim de Semana. Pela RBS TV, foi chefe de reportagem. Durante 16 anos, dirigiu o jornalismo da Band RS. Foi âncora dos programas da Rádio Manhã Bandeirantes e Band News Happy Hour. E ainda atuou nos programas Band Cidade, RS Acontece, O Rio Grande que dá certo e Brasil Urgente. Ainda na televisão, foi comentarista de cinema e apresentador do programa Frente a Frente da TVE. Acumula também no currículo passagens pela Rádio FM Cultura, onde explorou a paixão pela sétima arte ao encabeçar o programa Sala de Cinema e em seguida o Estúdio B. Ainda na rádio, passou pela CBN, Rádio Atlântida e Rádio Eldorado de Santa Catarina. Além disso, foi secretário de Comunicação de Gramado. É criador e diretor da plataforma de notícias Rede Atitude Positiva, ministra cursos e treinamentos pela RM Comunicação. É professor e também apresentador do programa Cruzando as Conversas na RDC TV. Nossa, que currículo! Hoje está conosco aqui Renato Martins. Prazer, Renato. Prazer, Gabi. Obrigada por aceitar o nosso convite. A honra é minha. Novamente, né? A honra é minha. E tu tá pronto para recontar? Pronto para atualizar. Para atualizar, Tu lembra, vou te fazer essa pergunta, tu lembra quando foi o teu perfil? Que ano? Há quanto tempo? 2015. Não, foi 2005, perdão. Ah, tá. 2015 foi agora. 2015 foi agora. 2005. 2005. Não tinha nascido nem meu primeiro filho. Nós vamos falar sobre isso também. Mas tu lembra quando foi o convite? Como foi participar? Tu lembra disso? Eu recebi, eu não sei exatamente de quem eu recebi o convite, Sim. mas foi conversar comigo lá na Band, quando eu estava no Grupo Bandeirantes, a Cleide, a repórter Cleide, né, que eu não me lembro o sobrenome agora dela, vai me perdoar. Não tem problema. Mas muito querida e fez um belo perfil. Que legal, que bom, né? Que bom quando os perfilados gostam, né? A minha foto vocês não atualizam, não precisa atualizar, tá? Porque eu tô lá de cabelo preto, então isso é muito bom relembrar. Que legal. Vamos então começar a recontar um pouquinho? Vamos lá. Na época do perfil, tu contou que na infância tu montava estúdios pela casa, desde que a tua mãe autorizasse, em todos os cantos da casa que tu pudesse. Vou abrir as aspas para ti. Era uma coisa completamente autodidata, mas brincando eu fui me preparando para o mercado. Tu acha que essa tua atitude, essas tuas brincadeiras foram cruciais para tu decidir ir para o jornalismo ou tu tinha um plano B? Não foram cruciais para decidir ir, mas foram cruciais para fazer jornalismo. Isso é incrível, porque depois, no mercado, eu descobri muita gente que fazia isso. Eu achava que era só eu, que era louquinho. Sim, né? Que era uma coisa do nada. De ficar mixando música com fita cassete, com vinil e lendo notícia no meio, entre uma música e outra. Depois eu descobri que grandes locutores, inclusive grandes vozes do nosso rádio, da nossa televisão, fizeram isso. Sim, na sua casa, escuta tanta treinaram. História, né? Tão legal, né? Impressionante. Então, isso realmente me deu um certo treinamento. Claro que não foi um treinamento profissional, mas foi te dando um ganho, até de timing, de saber falar no final da música, de dar hora, temperatura, de poder escolher a notícia, né? Sim. Porque eu pegava os jornais e pegava uma noticiazinha para poder ler o tamanho da notícia, para não ficar chato, para voltar para a programação. Até isso tu pensava. Até isso eu pensava, né? Até isso eu pensava com 10, 12 anos, eu pensava isso. Que demais. Mas eu tinha muita vontade de fazer rádio, televisão, né? O jornalismo escrito, nem pensava muito. Eu queria realmente jornalismo eletrônico, que sempre foi meu forte. Sim, sempre foi teu caminho. Tu nunca teve medo de encarar os desafios, né? A tua primeira experiência no radiojornalismo foi na Rádio Educadora da FEPLAN, e antes mesmo de iniciar a faculdade. E tu tinha uma ânsia muito grande por
estar ali, ouvir a tua voz, mas tu não podia, só podia após tu te formar. Deu um ano que tu estava lá, tu pegou uma carta de recomendação e foi na Rádio Gaúcha. É porque não me deixavam falar, na Rádio Educadora não me deixavam falar. Todo jornalista tem um pouco de pavão, né? Sim. Dessa vaidade e tal. A gente gosta de ouvir a voz da gente, ver um nome e ouvir o nome da gente no produto em que a gente cria. Porque no jornalismo tem poucas coisas que a gente tem como troféu. E um deles é o nome da gente, né? Que é uma carreira que a gente tem que zelar. E é a nossa propaganda, é a nossa assinatura. Então, mas a culpa não era da Rádio Educadora, obviamente, era um momento em que o Sindicato de Jornalismo proibia, a legislação proibia qualquer tipo de estudante de jornalismo de exercer uma função de microfone. Hoje é diferente, hoje mudou a legislação, então é permitido para estagiário, para estudante de comunicação gravar, entrar no ar. E na minha época não, isso foi 1984, então lá se vão quase 40 anos, né? Então eu pedi realmente, porque eu queria alçar voos maiores. E aí eu consegui entrar na RBS com essa carta de recomendação e, num primeiro momento, realmente não pude também falar. Sim. Mas comecei a produzir muito programa, comecei a criar o Gaúcha Fim de Semana, que foi um programa que eu apresentei depois, né? Então, eu me senti muito mais completo. Sim. E tu teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes, né? Como o Antônio Daut e o próprio Flávio Alcaraz Gomes. Como foi para ti viver esses grandes momentos da rádio e estar ao lado desses ícones? Essa foi uma grande escola. Essa foi uma grande escola porque, assim, passar por José Antônio Daut, Flávio Alcaraz Gomes, o Jaime Copstein na madrugada, o Cândido Norberto, que eu lidava dia a dia com ele para produzir um programa de 1 hora por dia. Eu tinha que conseguir um grande entrevistado para ele por dia. Não podia falhar, né? E eram todos monstros sagrados que tinham uma aura, né, em volta deles, desses nomes, de todo mundo nos corredores. Bah, olha aqui, ó, tu vai te dar mal, te cuide, não sei o quê, o homem é um monstro. E nenhum deles foi um monstro. Todos eles foram gênios e grandes professores. Eu não sei se comigo eu tive essa sorte, mas realmente assim, me ensinaram muito, na convivência me ensinaram muito, tiveram muita paciência com os meus erros, que todo mundo erra, né? E eu aprendi muito. Então, tem muitas histórias e foi realmente uma grande escola. Tanto as emissoras que eu passei, né? As grandes, as pequenas, a própria Rádio Educadora também foi uma grande escola, porque ali eu tive que fazer um monte de coisa, né? Até sonoplastia de programa eu fiz, mas principalmente as pessoas com quem eu trabalhei. Essas foram grandes ensinamentos. Legal, né? E a sétima arte, vamos falar um pouquinho sobre a sétima arte. Desde sempre, a cultura sempre fez, a editoria de cultura sempre fez teu olho brilhar, né? Tu é um amante da sétima arte e teve a oportunidade de estrear o programa Sala de Cinema e Estúdio B, esse idealizado por ti e voltado para a música independente gaúcha. Na ocasião do teu perfil, tu falou sobre as tuas atividades de lazer e entre elas, abro aspas para ti. De quinta a domingo eu assisto 10 DVDs em média, cada dia destinado a um gênero. Na segunda, por exemplo, tenho que assistir comédia pastelão. Eu sei que essa paixão tua continua e tu costuma escrever sobre filmes e séries, né? Tu continua devorando na mesma ou mais ainda esse tipo de conteúdo e tu passou a dar chance para produções europeias porque na época tu disse que tu gostava mais das versões americanizadas. Do cinema americano. Eu sempre fui um amante do cinema americano. Acho que no nosso texto original, no perfil, aí está Woody Allen e Alfred Hitchcock. Exatamente. Né, como são os meus dois diretores preferidos, o próprio Spielberg também. Hoje eu colocaria o M. Night Shyamalan, que é indiano, mas nascido nos Estados Unidos, né, criado nos Estados Unidos, né, e outros tantos que são muito bons. Eu continuo amando o cinema, substitui aí o DVD pelo streaming, né? Eu ainda realmente consumo muito, não sei se 10 por semana, não dá mais, trabalhando com 3 filhos, é diferente, né? Mas assim, sempre dou uma prioridade muito grande para o meu lazer, para a minha realização pessoal. É engraçado que a gente volta ali naquele início da Rádio Gaúcha de não poder falar e tal, porque eu entrei na Rádio Gaúcha produzindo e lá no sábado, às 6 horas da tarde, escondido assim de todo mundo e do chefe, eu pegava a programação dos filmes da TV Gaúcha, que não era RBS TV, era TV Gaúcha, e eu fazia um rápido comentário no ar
com o apresentador do Gaúcho Fim de Semana. Eu mesmo, Tu mesmo. acabei criando um quadro de comentários. Eu dava estrelas. Olha, o filme de hoje é 3 estrelas. Não vale muito a pena. O filme de hoje é 5 estrelas. Esse filme é muito ruim, é 1 estrela só. E não sei, ele falava do filme que passava na RBS TV. Né? E aí, segunda-feira, puxar de orelha. Não por causa dos filmes, mas porque tu não pode falar no ar. Tu não pode falar no ar. Mas isso durou poucas semanas. Sim. E, infelizmente, eu fiquei mais próximo da formatura ali, acho que o sindicato acabou liberando, e eu comecei a comentar realmente cinema, né? Comentei filmes de televisão, cinema e tal. E aí, a partir daí, veio o Sala de Cinema na FM Cultura e depois, durante 15 anos, o Cena de Cinema na Ipanema FM, que foi a minha grande paixão, minha grande terapia, que é tocar música, trilhas de cinema e comentar cinema, né? Hoje eu faço mais eventualmente. O Cena de Cinema existe, ele tem uma página com 15 mil seguidores e um grupo de 20 mil cinéfilos que ficam trocando trailers, cartazes, comentários. De vez em quando eu vou lá, ele se autoalimenta, eu não preciso fazer quase nada. E de vez em quando eu boto meus comentários lá, né? Eu comento assim, sem a pressão de ter que entregar o material no deadline. Muito mais por prazer por mesmo prazer, do por que prazer. por trabalho. Tanto que quando o filme é muito ruim, eu só coloco uma frase. O filme é assim, 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 ruim, nota 0, ou nota 2, ou nota 3. E sobre a música, né? Tu gosta muito de música e na ocasião tu contou pra gente que na década de 90 tu foi integrante da banda Art Cover por 10 anos. No grupo tu era baterista, guitarrista e tecladista. E produtor. Eu que marcava os shows. Não, tu era de tudo. Os instrumentos ainda fazem parte da tua vida? A música faz parte da tua vida? Isso vem de casa, de berço, né? Meu pai era compositor, tocava violão em casa. Meu irmão me ensinou o violão mais pro lado rock and roll. Meu pai o samba, né? Tem essa atmosfera cultural em casa. Meu pai foi ator de teatro. Meu avô foi teatrólogo, pesquisador, escreveu peças de teatro também, então tem essa atmosfera toda, esse ambiente que me propiciou isso, o gosto pela cultura. Por isso o cinema, a literatura, e a televisão e a música. Sim. A música a gente não tem mais de novo, né? Aí talvez não seja nem tão o tempo, mas o espaço mesmo, que a bateria é um instrumento que necessita um espaço. Eu tenho bateria, ela atualmente está desmontada, mas assim, é muito difícil. Eu tenho muitas saudades de voltar a tocar, voltar a ter uma conexão com o público. Mas assim, também foi uma época, foram 10 anos com Art Cover, mais uns 10 com outras bandas, né? No total foram 20 anos de baile, de noite, de boteco, de bar, de montar e desmontar a bateria. Então chega uma hora que cansa, chega uma hora que cansa muito. E eu gosto muito de compor, Gabi. Eu gosto de compor e gosto de fazer o arranjo. E isso eu consigo fazer em casa com computador, com teclado. Então isso me supre, assim, bastante. Essa parte me supre. Naquela época tu também contou que tu tinha um espaço somente para os teus instrumentos. Igual mesmo que tu não toque hoje, tu continua com esse teu espaço para ter esse teu cantinho? Eu me mudei em 2018 quando eu voltei de Gramado para um apartamento. E nesse apartamento eu passei a morar com meus 3 filhos, então não tem espaço, prioridade para meus filhos, não tem espaço para os instrumentos. Mas eu tenho uma garagem antiga onde estão todos os meus instrumentos, alguns deles desmontados, como eu falei, mas eu não consigo fazer essa frequência de tocar e de usar esses instrumentos como eu gostaria. E os teus filhos, tu já ensinou alguma coisa para eles? Tento emplacar alguma coisa, eles também voltam e meia gostam, só que eu tenho um problema, como músico e como pai eu tenho um grande problema. Eu não sou professor, eu não tenho a paciência e a didática para passar isso para eles, entende? Sim. Porque como eu fui um autodidata, eu aprendi sozinho a tocar violão, eu aprendi a bater na bateria, que antigamente a gente dizia bater na bateria, né? Então eu não tenho essa técnica para passar para eles. Tu nunca fez aula, tudo foi no feeling. Tentei fazer uma aula de piano uma vez. O professor me mandou embora. Disse assim, do jeito que tu toca errado, é melhor tu continuar tocando, porque tu toca melhor. Mas tu tinha que ir aprender. Ela disse assim, tu toca melhor, é pior do que tu voltar pro zero e tentar tocar certo. Que loucura. Fui demitido pela professora. Pela própria professora. E livros. Obviamente, livros também fazem parte de ti, mas tu não era uma pessoa muito chegada, assim. Não, continua não sendo. Eu vou confessar, o livros é sobre cinema, e livros sobre música e livros sobre jornalismo. É o que eu gosto de ler. Eu gostei da tua fala. Sou uma pessoa muito dinâmica, prefiro ler revistas, jornais e internet. Naquela época já, né? Tu já estava ligado. Estou guardando o acervo de livros que tenho para ler algum dia. Esse acervo continua só no lugar? Continua me esperando porque eu sou muito jovem. Não, tu sabe, Gabi, que assim, ó...
a vida da gente, de qualquer jornalista, é muito louca, né? Muito dinâmica. Sim. E hoje, como eu armazeno, como eu crio, como eu forneço informação através de uma plataforma de notícias boas, que é o que a gente se destina, que a gente tenta perseguir lá na rede Atitude Positiva, eu preciso ler muita coisa, inclusive as ruins, para depurar o joio do trigo. Então, de cada 10 notícias ruins, aí parece uma boa, bom, essa aqui vai lá para a rede Atitude Positiva. Então, eu vivo, e para o programa na RDC TV também, a gente consome diariamente aquela notícia de internet, aquela notícia que é informação factual, algumas não tão factuais. Então, realmente, a literatura ela fica para as férias, ela fica para um fim de semana. E realmente eu tenho essa biblioteca de grandes clássicos. O meu desejo é envelhecer um pouco mais e morar, quem sabe, mais próximo do mar. E aí, quem sabe, a ler todos esses clássicos quando estiver um pouquinho mais tranquilo, né? Quando a rede Atitude Positiva estiver garantindo todas as benesses da família. Tá no teu radar, então, ainda. Tá no radar. Então, daqui a 10 anos, quando a gente te chamar de novo, quem sabe? Olha, pode Né? ser. Pode ser. Acho que vai ser deve ser muito recente, né? Mas vamos esperar mais um pouco. E os filhos, então, vamos falar deles, né? Quem te acompanha pelas redes, né, sabe o quanto tu é apaixonado pelos teus filhos. Em 2005, tu era casado, né, e vocês esperavam a chegada do primeiro filho. Abro aspas para ti, eu estou muito feliz. Além de mudar a minha rotina pessoal, vai me forçar a ter um pouco mais de qualidade de vida. Quando o bebê chegar, eu já quero estar no ritmo certo. A família aumentou. Então fala pra gente, o que aconteceu? Não ficou só em um. Não, com todo respeito às pessoas que não têm filhos ou que decidiram não ter filhos, que a gente tem que realmente respeitar esse planejamento. Eu conheço várias. E principalmente os homens. A vida de um homem se divide entre o nascimento do seu primeiro filho e depois o nascimento do seu primeiro filho. A gente aprende a ser homem de verdade, não tem nada de gênero ou de machismo, de masculinidade, mas assim, aprende a ser adulto de verdade quando nasce o primeiro filho. E naquela época eu estava realmente com muita expectativa, né? E nasceu o primeiro, e veio a segunda, veio o primeiro João Vicente, depois a Clara, e aí nasceu a Isadora em 2013, que é a mais nova, que vai fazer 10 anos esse ano. Esse ano é um ano muito legal, porque uma vai fazer 10, a outra vai fazer 15 e ele vai fazer 18. Então são grandes aniversários nesse ano de 2023, para quem estiver nos vendo em 2050. Eu estou identificando o ano, né, de 2023. E eles são tudo na minha vida, eles são grande prioridade, né? Nós tivemos a infelicidade deles perderem a mãe na pandemia. E eles passaram a morar comigo, nós já estávamos separados e eles vieram morar comigo, eu casei de novo, a gente construiu uma vida nova e eles são realmente a prioridade da minha vida. O trabalho também é prioridade, mas é segundo lugar. É óbvio que eu preciso trabalhar para poder sustentar todo mundo, né? E dar uma qualidade de vida maravilhosa, mas a gente consegue fazer isso no dia a dia, se divertindo, né? Vendo filme junto, viajando, sempre que puder, todos gostam de mar, de praia, né? Sim. Sempre que puder chegar perto do mar, da praia. Por isso que eu tenho esse desejo muito forte, assim, de ficar realmente perto do mar, tu te definitivamente. Encontra no mar? Tu te encontra? O mar me acalma, eu sou um cara muito ansioso, né? Como 99,9% dos jornalistas. Normal. Eu sou muito ansioso, eu tenho psoríase, sou um portador de psoríase há 30 anos, que é uma doença causada pelo estresse e pela ansiedade. Então, assim, o mar me acalma, o mar me tranquiliza, o mar me reconecta, não tem nada de espiritualidade nisso, porque eu sou um cara muito agnóstico e praticamente ateu em relação a essas coisas dogmáticas. E também, obviamente, que o ar do mar, o ar da praia, ele tem uma qualidade muito melhor que o ar da cidade, né? Sim, e acaba te ajudando. Meu avô dizia que um mês no mar te dá 1 ano de saúde. E o meu avô tirava 30 dias de férias mesmo, coisa que ninguém mais faz hoje em dia para ir para a praia, alugar uma casa, né? E tem também a conexão com a areia, a água salgada também é boa para a pele. Sim. Os teus filhos... E o sol, desculpa te cortar, sim, o sol também faz bem para a psoríase. Tem gente que acha que é ruim, né? Tu não pode tomar sol. Não, pelo contrário, porque a vitamina D combate a psoríase. Tu me trouxe uma informação. Ao contrário de outras doenças irmãs, vitiligo, parece que não pode pegar sol, então tem que ter esse cuidado. Sim, e os teus filhos me parecem ser muito parceiros contigo em tudo que todas as atividades. Eles não têm muita opção. Não tem muita opção? Eles têm que ir juntos. Não, são parceiros. E algum deles tu vê que vai querer te seguir?
Eles já falaram sobre esse assunto, eu não tenho esse trauma que alguns amigos dizem, não, pelo amor de Deus, meu filho não vai ser. Se quiser ser, pode ser, não tem profissão ruim, não tem profissão que ganhe pouco, todas ganham pouco e todas ganham bastante, depende de uma série de circunstâncias, do empenho, do talento, das oportunidades e tal. Então, acho que poderão ser felizes, por enquanto não manifestaram muito não esse lado, né? O que eu estou fazendo, Gabi, de um tempo para cá, como eles já estão um pouquinho maiores, e o mais velho está com 18, estabelecer programas separados para cada um, que é uma coisa que eu não fazia. Eu fazia sempre de bando. E agora eu estou tentando atender um pouquinho mais as expectativas de cada um individualmente. Então, esse ano, por exemplo, eu prometi um show, uma viagem, um passeio, alguma coisa, para cada um individualmente comigo. Legal. E a Clara foi a primeira, né? Rapidinho já escolheu. Festival de Música, agora o Planeta Atlântida no início do ano, então já cumpriu. Agora faltam os outros dois. Mas eles já escolheram? Não, ainda não. O mais velho está esperando uma grande banda de metal rock chegar ao Brasil. Provavelmente vai pedir São Paulo ou Rio, vamos ter que encarar essa. Né? Mas que legal, né? Mas tu vai adorar, né? Claro, imagina. Isso vai me divirto, né? Do rock, tu tem alguma banda predileta? Ou do metal? Eu tenho muita. A maior banda da história do rock do mundo é o Queen. É a banda mais talentosa e a banda mais criativa, na minha opinião. Né? Eu até ia te perguntar, a tua banda, qual era a linha, o que vocês... Era cover. A gente começou fazendo só cover de rock nacional. Na época que Paralamas, que é uma das bandas preferidas minhas, Titãs, Legião Urbana estava no auge. Depois houve uma crise de criatividade no rock nacional, que só fazia baladas. Sim. E aí a gente ia para as festas e ninguém dançava. Não tinha música para tocar, continuava as velhas fazendo sucesso. Aí a gente resolveu, aí entrou um vocalista novo, que tinha um agudo bom, e a gente começou a fazer Aerosmith, a gente começou a fazer Guns N' Roses, aí a gente incorporou o rock nacional. Mas eu gosto muito, de novo, de compor, já gravei composições minhas, tem um disco, inclusive, que foi feito pelo Sindicato de Jornalistas, que tem 2 faixas minhas, que é 7 jornalistas e uma pauta, o nome do disco. Que legal. Tem vários jornalistas ali. Mas tu te atreve a cantar ou não? Tu só entrega? Eu faço uns vocais. Tem uma música que eu gravei que tem um vocal meu. E faço os vocais, mas eu deixo para quem sabe cantar realmente, né? Mas tá no perfil lá, que eu fiz o tema de casa, que eu gosto muito da Black Music. Sim, anos 70. E pra mim, anos 70 continua assim. Continua Tá de sendo. 10 a 0, eu gosto de rock, gosto de grandes bandas como Queen, como Led Zeppelin, mas gosto muito da Black Music dos anos 70, Barry White, Diana Ross, Stevie Wonder, Donna Summer. E eu gosto também, não sei se eu disse, da porcaria, do lixedo que é os anos 80. Eu gosto muito dos anos 80. Mas eu gosto sabe muito. Que isso é engraçado, porque realmente algumas pessoas... Foi uma época muito louca, né? Assim, tanto de música quanto de roupa, uma época cultura. brega, né? Exatamente, né? Mas as pessoas lembram exatamente como é que era a música e até a balada, tu escuta... Era anos 80 isso. Eu lembro da minha calça Popeline amarela creme, não é amarela forte. E a minha camisa da OP, Ocean Pacific, né, que era grande marca, vermelha, que eu ia nos bailes, né, do Menino Deus e tal, e a gente ouvia Erasure, a gente ouvia Depeche Mode, né, o próprio Queen. Então tinha essas coisas dos anos 80 que eram maravilhosas. É um lixedo, eu sei que era uma música ruim, música não criativa, música pobre melodicamente, mas era dançante, era divertida. E tu vai em qualquer festa hoje, quando bota Cyndi Lauper, bota Madonna, bota o Michael Jackson, aquele disco do Thriller que é maravilhoso, todo mundo dança. Todo mundo dança. Não, o velho, novo. Não interessa. Né? Não, é demais, né? Muito demais. E tu falou sobre a ansiedade, né? Imagina, naquela época, e tu falou agora, eu penso que tu deve sofrer mesmo com isso, né? O teu dinamismo era apontado por ti como uma qualidade, porém tu acreditava que ser assim de alguma forma te prejudicava o teu desempenho e te causava ansiedade. Aspas para ti. Às vezes, isso de fazer tudo ao mesmo tempo me deixa relapso em algumas coisas, mas estou tentando melhorar nestes aspectos de planejamento e organização e, claro, disciplinando a minha ansiedade. Isso mudou, eu acho que não Tem mudou certeza que muito. eu prometi isso? Eu prometi, tá escrito isso? Olha, tá aqui. Eu acho o seguinte, quando a gente não consegue, a gente tem que ter a hombridade e a humildade de procurar ajuda das outras pessoas, de quem sabe. Sim. A minha mulher é uma das pessoas mais organizadas do mundo e disciplinadas.
e ela está me ajudando muito nisso, na questão de ter foco, na questão de planejar, na questão... O problema é que a gente que tem uma mente criativa, a gente procura muito distrações, né? Então, mesmo que esteja um calendário na nossa frente, um planejamento, hoje tu tem que fazer isso. Mas aí tu entra na internet, aí tu vê um tweet, morreu fulano, Beltrano lançou uma música nova, o Cicrano disse que o filme do fulano de tal é maravilhoso. Te dá uma sede, uma sedução ali de dar uma olhadinha, e isso realmente às vezes te distrai. Então eu estou aprendendo, por exemplo, né? Isso é bem recente mesmo, Gabi, é muito recente, mas eu acho que está fazendo muito bem. Eu estou aprendendo a não responder o WhatsApp assim que ele chega. Estou demorando, estou deixando acumular, isso é difícil, né? né? Os azuizinhos, né? Os não lidos ali, é difícil, né? Mas eu tô... Por quê? Porque tu não olhando o celular e tu fechando as abas das redes sociais, tu consegue fazer um texto, tu consegue finalizar uma proposta, tu consegue terminar aquela aula que tu precisa dar de uma maneira um pouco mais rápida e mais produtiva. Então, é um caminho, viu? Não é fácil. Não eu acho que muita gente está se identificando comigo agora. Com certeza. Assistindo. Eu mesma. Porque só as distrações são muito grandes, é que a gente né? é bombardeado, né? Muito, e rapidamente é bem... E a gente sofre daquela síndrome de estar perdendo alguma coisa. Tem uma sigla, né? Em inglês, né? A síndrome de talvez estar perdendo alguma coisa. E para o jornalista, tu está perdendo alguma coisa, imagina. Sim. Tu pode perder a morte do Papa. Vamos bater aqui, né? Embora eu seja ateu e agnóstico, não quero que o Papa morra. O teu projeto pessoal na época era retomar uma atividade física. Quero arejar mais o meu dia com exercícios. Quando eu praticava tênis, o meu desempenho era outro. E aí, esse projeto saiu ou não do papel? O tênis voltou? Bom, a raquete eu não encontro, inclusive. Não consegui encontrar na mudança, a raquete desapareceu. Não, é assim, ela desaparecer. Eu tenho uma evolução aí, não é grande, mas eu tenho uma média evolução. Eu estou caminhando todos os dias 1 hora por dia. Eu consigo, salvo grandes exceções, eu consigo parar a minha agenda. Tem um horário que eu bloqueei e assim, largo tudo e vou pra rua. Tu te permite. Eu vou com fone de ouvido, eu vou com celular, qualquer coisa, até por causa dos filhos, né? Querem me contatar, eu vou pra rua mesmo. Eu caminho no meu bairro, que é muito plano, né? E eu aproveito isso. Agora, eu tenho feito isso desde outubro, mais ou menos, do ano passado, né? Estamos em 2023, foi outubro de 2022. Eu não sei como é que vai ser no inverno, né? Não sei como é que vai ser no inverno. Bom, mas tu deu o primeiro passo. Eu tô viciado naquele aplicativo de passos do telefone. Sim. Então eu fico dando passos até em casa para poder contar. Só para contar. Tem um aplicativo que dá Bitcoin, mas eu não sei se Bitcoin tá valendo alguma coisa. E a tua filosofia de vida? Na ocasião era aproveitar o máximo do dia, mas tu considerava também isso prejudicial. Eu até considero, aspas, ela meio autodestrutiva, pois faz com que eu queira explorar cada minuto que passa. E muitas vezes não há como e eu acabo me frustrando. Acho que fecha o que a gente está falando aqui, né? Por mais que tu enxergasse que isso era uma atitude autodestrutiva, tu não acha que foi ela que te impulsionou a ser o Renato Martins de hoje? Não, acho que sim, claro que é um dos fatores, né? Mas eu acho que dá para ser o Renato Martins se preservando um pouco mais. E o que eu aprendi? A dar valor maior para o meu sono. Nessa época aí, eu dormia muito pouco e dormia muito mal. Eu passei a dormir mais, pelo menos 6, 7 horas, às vezes 8, e eu não tenho vergonha de falar. Às vezes eu durmo 10, 12 horas no final de semana. Boa. Porque dizem que o sono não se compensa durante a semana. Mas eu não sei, até hoje, quando eu chego no final de semana cansado, eu tenho sono. Então, realmente, agora voltei do Planeta Atlântica e dormi até as 4 horas da tarde. Que beleza. Peguei a estrada às 3 horas da manhã lá com a minha filha, voltei e dormi no outro dia, porque eu não vou levantar cansado. Claro. Se eu não tenho por que levantar, obviamente, né? Sim. Mas durante a semana é mais corrido, então são 6, 7 horas. O Cruzando as Conversas do meu programa na RDC TV termina tarde, né? Então, isso tudo acende a gente na madrugada, aí eu tenho que ver aquela sériezinha para dar uma baixada no ritmo, mas eu tenho preservado muito meus momentos de sono. A caminhada também desestressa bastante, né? Então eu tenho dado mais qualidade de vida e a gente nota que no dia em que tu está produzindo isso se reflete. E se tu pudesse fazer um balanço desses últimos anos e projetar um pouco, não sei se tu costuma projetar,
Qual é o teu balanço e o que tu projeta, se tu tem em mente assim, algum projeto, o que tu quer daqui a 10 anos? Parece clichê isso, mas se tu pensa nisso, se tu pensa no futuro. Como todo ansioso eu penso, mas não penso 10 anos, penso no máximo um. Máximo um dia. Não, mas eu acho o seguinte, desde 2018 eu tenho a experiência de não ter carteira assinada. E isso é um grande desafio para qualquer empreendedor do Brasil que está me vendo agora, está nos vendo, sabe disso. Porque assim, é uma montanha russa de emoções. Não sabe se vai ter dinheiro para pagar a luz ali no final do mês. Daqui a pouco entra uma bolada, consegue pagar um monte de coisa que está talvez atrasado ou antecipar coisas. Tu tem que mudar o planejamento da tua vida. IPTU chegou, tem dinheiro, paga o IPTU do ano. A gente já pega o desconto da prefeitura e pronto. É assim que tem que ser. Né? E tem que ter uma preparação psicológica para isso. Porque a pessoa que tem aquela vida organizada, do dinheirinho chegando no dia 5, ela não consegue viver esse dia a dia do empreendedor. Eu, até agora, acho que estou me saindo muito bem. Nós vamos para o 5º ano de empreendedorismo, a Rede Atitude Positiva está crescendo, minha relação com a RDC TV está muito boa também, crescendo, temos muitos planos, temos muitos projetos, o programa está muito bem, tem uma audiência muito boa, está sendo muito aceito pela sociedade. O Cruzando as Conversas hoje é o único programa de jornalismo local, de debates na televisão do Rio Grande do Sul. Não temos mais o Conversas Cruzadas, não temos mais o Câmara 2, que era do Clóvis Duarte, mas nós temos hoje o Cruzando as Conversas, que está cumprindo um papel muito importante. Eu quero ficar muito tempo lá na RDC TV. E quero tocar os meus negócios. Eu quero que a Rede Atitude Positiva se profissionalize cada vez mais, se torne uma redação, como a Coletiva TV tem aqui, né? com os parceiros, como eu tenho aqui na Coletiva, com outros parceiros que eu tenho, que entendem a importância de um jornalismo mais positivo, mais de soluções, do que só problemas, né? De trazer notícias boas para as pessoas, que eu acho que a gente tem cumprido um papel muito importante. Então, quero continuar produzindo podcast, quero continuar produzindo vídeos, né, e escrevendo sobre isso. A única coisa que eu quero, vou repetir, já que tu falaste em projeção, eu quero um dia poder fazer isso de qualquer lugar. Então, se eu decidir por Tramandaí, por Florianópolis, ou Rio de Janeiro, né, ou Nova York, quem sabe que não tem praia. Nova York não tem praia, esse é o grande defeito de Nova York, né? Poxa tem vida, uma praia de rio ali, o Rio Hudson. Uma praiazinha. Né? Mas não dá para tomar banho ali no Rio Hudson. Mas enfim, que se eu puder realmente me deslocar e ter uma base na praia, ou no litoral gaúcho, no litoral catarinense, que é mais ou menos o meu planejamento, que eu possa fazer isso e sem prejuízo nenhum financeiro, continuar, né, conquistando tudo que eu conquisto hoje. Que legal. Muito bom, né? Muito, muito bom. Então tá, foi curtinho, mas deu pra gente, mas deu pra gente recapitular um pouquinho. É que tem muita, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Sim, a gente vai fazer o Recontar 2, claro, o Recontar mas 3. Podemos, é óbvio. A missão. Por que não? Mas por que não? Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigada, muito viu, obrigado. Renato? Prazer em te conhecer, não te conhecia pessoalmente. Prazer também. Prazer. Obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez, depois de tanto tempo. Não, obrigado pelo espaço e eu quero agradecer em especial o carinho que a Coletiva Net sempre teve comigo e com todos os meus projetos. Porque onde eu estive, a Coletiva sempre apoiou, sempre divulgou, sempre deu em primeira mão as notícias dos meus passos, independente do tamanho de veículo, porque a gente tem esse problema no mercado, né? Às vezes a gente sai de um grande veículo e vai para um pequeno e a gente parece que é desprestigiado pelos colegas de mercado, pelo próprio mercado, enfim, né? Quem é o mercado? O mercado são os colegas, é quem faz o mercado. E a Coletiva nunca teve esse tratamento desigual comigo, sempre por igual, há mais de 10, 15, 20 anos quase, eu acho. Quantos anos tem a Coletiva? 20. Tem 23? Então por aí, 23. É uma caminhada, né? Muito obrigada, Obrigado Renato. mesmo. E esse foi mais um episódio do Recontar. Se você quiser conferir na íntegra o perfil do Renato, vai ficar aqui na descrição o link. Eu espero vocês no próximo episódio. Até mais!